Olá, povo lindo! Começando mais um show de negócios. Gente, e hoje nossa convidada, ela que morava aqui em Goiânia, vendeu tudo. Sabe para quê? Para aventurar na cidade, em Balneário Camboriú. E sabe o que aconteceu? Ela está aqui hoje para contar a sua história. Seja muito bem-vinda, Cida! Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, Alô TV. Para mim é uma grande honra estar aqui, poder compartilhar a minha história com vocês, que é uma história simples, mas para mim se tornou gigante. Que quando eu morei aqui em Goiânia, há muito tempo, e eu larguei tudo e fui para Balneário, porque eu queria viver. Cida, mas você vai nos contar essa história que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. Gente, porque o programa Show de Negócios é isso, contando histórias de pessoas simples que vieram e hoje fazem sucesso. Então vocês fiquem ligadinhos que voltamos já já depois do intervalo. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Voltamos aqui com essa história. Gente, imagina você morando em Goiânia, você resolve: quero parar com tudo, não aguento, eu quero mudar de vida e você vai para uma outra cidade aventurar sem saber o que vai acontecer. Então estamos aqui com ela, Cida Lima, para conhecermos essa história fantástica, Cida. Kelly, vou contar para você. Mas, Cida, vou te falar uma coisa. Sim, Você sabe quem senta aí nessa poltrona não pode esconder nadinha? certo. Ó, Vou contar. aberta? Aberta. Então tá aberta. Ó, Cida, como começou essa história? A Cida veio de Goiânia, onde ela nasceu? O que você tem assim, o que você fez que mudou a sua história desde pequena? Eu nasci em Ceres, né, interior de Goiás, e morava em Uruíta, que é uma cidadezinha pequenininha próximo de Uruana, que morava eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Só que com 5 anos minha mãe separou do meu pai, e eu tinha um irmão, os meus 2 Veio irmãos. aquele impacto da separação dos pais. Isto, e eu era muito apegada ao meu pai, e eu fui morar com meu pai. Logo ao tempo minha mãe me buscou e não deixou eu ficar com meu pai. Tanto é que eu carregava muitos traumas da minha vida por causa disso, só que hoje eu entendo que tudo foi a condições e minha mãe me deu o melhor que ela podia. Então voltei para Uruíta e nisso minha mãe me colocou para empreender, que hoje eu entendo que é o empreendedorismo, antigamente eu achava que era para trabalhar. Começou qual idade? 7 anos. 7 anos já Isso. começou trabalhando? Isso, aí minha mãe me colocou para trabalhar na casa da minha madrinha, e comecei a trabalhar desde pequena e fui em longo dos dias fui trabalhando, trabalhando. Quando estava com 9 anos, minha mãe me mandou para minha tia aqui em Goiânia, para mim vir morar com ela. Com 9 anos Com de 9. idade, você deixa a sua cidade, Isso, sua mãe e exatamente. vem para Goiânia morar com uma tia. E vim morar com ela. Quando cheguei aqui, ela me ensinou muitas coisas, me pôs na escola, porque até então quando eu morava em Uruíta, eu não ia muito na escola. Eu Você não
Então você não ia na escola, Eu ia, mas você estava mais trabalhando. trabalhando, me sentia inútil naquela época, porque eu me considerava feia, me considerava uma menina que não falava, então eu ia para a escola e, né, como assim, a gente era muito escassez, que a gente faltava as coisas, eu acho que naquela época eu não me dedicava muito aos estudos. Aí, quando eu cheguei em Goiânia, minha tia me colocou na escola, arrumou meus dentes, me comprou roupas, e fui indo, e morei com 2 anos com ela. E logo minha mãe veio para cá, para Goiânia, e eu voltei a morar com eles. Aí, nessa longa jornada, eu comecei a trabalhar. Quando você fala, Cida, de escassez, você passou dificuldades, passou fome? Sim, não chegava a passar fome, porque eu tinha o meu avô. Ele ajudava a gente com a aposentadoria dele. Ele ajudava e as outras pessoas também, dos interior, nunca deixava. Mas assim, não chegou a passar fome, mas passou por falta de coisa. Tanto é que quando eu vim para Goiânia morar com a minha tia, eu vim com 2 pareinhos de roupa numa fronha. 2 só? Numa fronha, sem nada. Sem nada? Só com uma fronha eu cheguei lá na Olha casa aqui, dela. arrepiei. Na casa Criança de 9 anos. Isso, e com a chinela havaiana de uma cor e outra. Isso me marcou muito, sim. E foi lá, por isso que foi muito bom quando eu fui para casa dela, que ela me comprou roupa, me levou para a escola, tudo assim, ela me deu, me ensinou. Hoje tudo que eu sei um pouco foi por causa dessa tia, porque ela me ensinou muito. Então eu fui empreendendo depois, fui trabalhar de empregada na casa dos outros, morei para onde minha mãe veio, foi uma época muito difícil. Eu tinha um irmão que ele não andava, ele tinha encefalite, que ele tinha paralisia, ele não andava. Aí tinha que eu trabalhar e meu outro irmão mais novo que eu para cuidar dele. E ele era, assim, muito especial. Você fala para sustentar sua casa? Sim. Aí eu comecei a trabalhar na casa dos outros, aí a gente morava no fundo da casa do meu tio, e comecei a trabalhar de empregada, fui para casa dos outros trabalhando. Aí com o tempo eu entrei com 15 anos, eu entrei numa Doce Maior, que é uma confeitaria aqui em Goiânia. Entrei lá para lavar as vasilhas. 12 anos já começa mesmo as jornadas, só que você começa a trabalhar em uma empresa, porque antes você trabalhava nas casas, né, de Isso. família. E com 15 anos eu fui trabalhar nessa empresa, que eu fui convidada para ir trabalhar para lavar vasilha. Só que quando eu comecei a lavar as vasilhas, eu fiz o tanto o meu melhor, que eu comecei a lavar, lavar, lavar as vasilhas, e logo eu fui subindo de cargo, porque eles viram que eu tinha potencial. Aí logo eu já me passou para ajudar a fazer os salgados, logo já me passou para empacotar, então fiquei lá por 5 anos. E 5 anos você 5 ficou anos, nessa e fui empresa. para o cargo até de vendedora. Nossa, então você foi crescendo. Fui Foi daí crescendo. que você chegou e foi trabalhando 5 anos naquela empresa e nunca desistindo. Você não aceitava aquela vida que você teve no Não, passado. não. E também, depois disso, eu saí de lá, porque, assim, eu cansei muito de trabalhar, só que aí quando trabalhar lá, que a gente fica muito tempo no lugar, a gente se acostuma, a gente sempre quer algo novo, devido às consistências que teve. Aí depois eu fui para vender suco na rua. A gente começou a empreender. Fui empreender. Aí eu fazia suco com meu irmão, vendia na feira hippie, suco e água. Eu vinha lá do Tremendão, que eu morava lá, e vendia água, andava de ônibus e vendia. Comecei a vender aqui na época de Goiânia, que tinha aquela feira da Paranaíba, Sim, sim. que é antigamente, que era a feira hippie, comecei a vender. Só que aí logo eu arrumei outro serviço de vendedora. Aí eu Você saiu vendendo suco Isso. ali e começou, já arrumou outro trabalho. Isso, aí eu fui vendendo suco, aí eles viu que eu estava vendendo suco e foi e me ofereceu, sabe, que abre uma loja na Bernardo Sayão, e ele me arrumou para mim ir. E nisso eu comecei a trabalhar, fui para trabalhar com ele e fiquei 7 anos trabalhando, 7 anos. mais 7 anos 7 anos ali no CLT. vendendo. Mas as pessoas viram você, pessoas começaram a observar aquela jovem ali vendendo suco e viu, essa menina aqui tem potencial. E é hereditário em você. Isso. Aí depois eu trabalhei lá, eu saí também de um tempo e fiquei desempregada de novo, e a Doce Maior realmente me chamou de volta para trabalhar. Porque eu já conhecia o seu Já trabalho. trabalho. Aí ela falou: "Você já tinha passado muito tempo", aí eu comecei a trabalhar de novo lá. Aí só que aí eu engravidei, tive meu filho,
Isso eu já tinha minha filha nesse período que eu já tinha casado, e aí eu comecei a trabalhar. Casou muito jovem. Foi. Aí eu comecei a trabalhar lá de novo e engravidei, e depois eu saí, porque meu esposo falou assim: "Agora você não vai trabalhar mais, agora você vai trabalhar comigo na farmácia". Uma Porque farmácia? isso, aí meu esposo já trabalhava na farmácia, o patrão dele viu o potencial que ele tinha e falou assim: "Eu vou montar uma farmácia para você e a sua esposa cuidar". Só que eu não sabia nada. Aí ele, o patrão dele falou assim: "Mas você vai ensinar ela é inteligente, ela é capaz, ela vai aprender". E foi que a E você sempre trabalhou para as pessoas, isso, né, ou até mesmo você já empreendeu. Então você, o esposo, já sabia quem era a Cida Lima. isso. Aí resolveu, nós vamos começar a trabalhar em algo nosso. Exatamente. Aí, na realidade, no começo nem era nosso. Ele ia levar a gente para trabalhar para ele, para ver como que a gente saía. A gente saiu do Tremendão e mudou para o Alphaville. E lá ele montou a farmácia e a gente isso já tem mais ou menos 18 O setor Alphaville. ao setor Alphaville, que é próximo do condomínio Gardênia. Ele montou a farmácia e com o tempo da gente trabalhando, quando menos de um ano, ele falou assim: "Agora a farmácia é de vocês, eu vou vender a farmácia para vocês". Viu o potencial do casal, Viu? Aí a falou: gente "Agora vou montar uma farmácia para vocês". E Olha, e aí muito forte. montou, aí a gente pagou a farmácia, pagou e a gente ficou nessa farmácia durante 13 anos, 13 anos com a farmácia em Goiânia. em Goiânia. Ali você já muda tudo. A história da Cida Lima muda ali. E eu aprendi, porque eu não sabia nada, só conhecia de pirona. E com o tempo eu fui aprendendo, porque Tinha nada a ver com seu tinha mercado. nada a ver, porque eu sabia vender, mas o remédio eu fui estudando, estudando e aprendendo, meu esposo me ajudando, e cada dia eu ia aprendendo mais, e que foi que o desenvolvimento que eu aprendi, né, na farmácia. Hoje eu sei que o maior legado que a gente tem é sempre aprender algo novo, porque nunca estagnar e saber que a gente pode tudo, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, independente, né, Kelly, se não é a sua área. "Ah, não é minha área trabalhar em farmácia, só de vender", eu sabia vender, mas eu me rompi e fui trabalhando e trabalhando com meu esposo, e a cada dia que a gente fez algo novo e chegamos até onde a gente estava, né, na farmácia. Imagina se você tivesse desistido, porque você teve tudo para desistir, porque a sua história na sua infância, Cida, mostra muita escassez. Sim, Aquela pessoa, aquela jovem, aquela criança que poderia estar vivendo o que a mãe viveu, mas você resolveu: "Isso não é para mim, eu quero uma transformação". Por isso que eu falo para vocês que estão aí nos assistindo, gente, isso é tão importante quando você resolve a fazer algo, mas fazer algo para você mudar de vida. A Cida é uma prova viva que ela é uma pessoa que resolveu dar um basta em uma vida que poderia ser simplesmente uma escassez, né, Cida? sim, se eu fosse olhar pelos meus pais, pelos meus avós, a escassez, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque eles vieram de uma não tiveram as condições, e hoje nós tivemos condições, e eu tive condições de lutar e crescer a cada dia. Não quero levar esse legado de escassez para os meus filhos. Hoje que eu ensino para eles que não é sobre fazer, é sobre sentir ser diferente e fazer diferença aonde a gente estiver. Eu tenho isso comigo, eu faço a diferença em tudo que eu estou. Então, por tudo que eu aprendo, tudo onde eu estou, onde eu vou, o que eu faço, Kelly, eu faço a diferença. Não porque eu sou orgulhosa, não porque eu carrego isso, é porque é algo meu. Sempre eu faço a diferença e ensino isso para os meus filhos todo dia. O que me fez crescer lá na Doce Maior foi a diferença que eu fiz nas vasilhas. Porque eu fiz a diferença, eu lavei as vasilhas tão bem lavada, eu arrumei tudo bem lavado, que eu fiz a diferença naquele dia. Eles viram a diferença em mim. Esse "Essa menina é diferente". Quando eu fui para o salgado para fazer,
eu fiz a diferença. Quando eu fui para o pacote, eu fiz a diferença. Então, tudo que eu faço a diferença. E isso é para cada um de vocês, cada um de nós, porque nós podemos fazer a diferença. Cada um, se soubesse a força que a gente tem por dentro, a gente fazia mais e não se parava diante dos obstáculos, das escassez, dos momentos difíceis, porque eu tive também momentos difíceis que eu Então, Cida, por que foi aquele momento que você desistiu, vocês desistiram de sair de Goiânia, vender tudo e ir embora? Por que isso aconteceu? Se vocês já estavam com uma vida próspera e sair de Goiânia? porque eu que Só que ah, você vai contar pra gente depois do comercial. Voltamos já já, fiquem ligadinhos aí. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos aqui com essa história show da Cida Lima. Cida, como foi isso? Sair de Goiânia, largar tudo e ir para uma cidade que você nem conhecia ou conhecia, Balneário já? não, por causa de um sonho. Um sonho você vai para essa cidade. Sim, porque eu tinha um sonho de conhecer o mar. O sonho também de todos, né? Mudar uma Desde que eu era cidade. criança, eu olhava assim nas televisões, eu queria conhecer o mar. Amava Concha e queria. E quando minha filha fez 15 anos, nós fomos para o mar. Nós viajamos, que ela Presente de aniversário de 15 anos. ela falou: "Mãe, eu não quero festa, eu quero uma viagem". Então a gente foi para o mar, a gente foi para Porto Seguro. E quando eu cheguei lá, que eu vi o mar, eu fui uma pessoa muito apaixonada. Sabe quando você tem um sonho, que você vive esse sonho, que você sente-se realizada, Kelly? Eu senti muito. Toquei nele. Falei: "Eu vou ser grande igual ele, porque ele é muito grande e eu Você quero olhou a imensidão minha daqui. imensidão", e falei: "Eu preciso estar perto dele". Então eu fiquei muito apaixonada, foi uma experiência muito boa que eu tive. Então voltamos e brevemente eu fiz outra viagem, que depois que eu conheci o mar, então tudo para mim era viagem. Aí eu fui para Porto de Galinha, eu fui para João Você falou: Pessoa, "Quero viajar, quero viajar, tudo que eu fazia era viajar. Aí eu fui para conhecer novos Porto de lugares". Galinhas, novos lugares. Quando uns dia minha filha já estava terminado o estudo dela, ela queria fazer relações internacionais, ela prestou aqui em Goiânia, e nada de passar. Aí eu perguntei para ela assim: "Onde tem uma cidade que tem mar que você pode estudar aí?". Aí ela falou: "Porto Alegre e Santa Catarina". Aí eu falei: "João Pessoa não tem?". Ela falou: "Não". Eu falei: "Então escreve". Aí ela falou: "Mãe, mas tem que conhecer". Só que a gente estava na farmácia e eu queria algo novo, e sempre pedia que eu mais meu esposo queria algo Você novo. queria mais. Queria mais. Aquela vida pra você, É, você já tinha falado: já "Estagnação tinha não, 13 anos que a gente estava, né, eu falei: "Eu quero algo novo", porque então minha cabeça estava no mar, queria viver algo novo e também eu queria levar a minha farmácia para outro lugar. Ah, expandir, você queria expandi expandir sua empresa". isso, aí quando foi antes da minha filha fazer a prova, a gente foi em Santa Catarina, foi em Florianópolis. Quando eu conheci lá, eu já falei para o meu esposo assim: "Não, a gente tem que vir, independente se ela passar ou não, a gente vai vir". Vocês conheceram então Florianópolis Foi. primeiro. Aí eu voltei, aí foi em julho, quando foi em agosto ela fez a prova. Aí em dezembro ela foi fazer a prova. Aí a gente foi todo mundo conhecer, a gente estava muito decisiva, minha família gostou muito, e isso só nós mesmos que foi. Aí quando foi em março, a gente voltou lá, que estava para sair o resultado. Aí só que quando a gente já foi tão decisivo que eu fui e vendi a farmácia.
Aí a gente foi vender uma farmácia. Você falou: "Agora eu quero deixar Goiânia e nós vamos viver algo novo". Isso, na realidade, aí a gente passou para a pessoa comprar farmácia para ela ir pagando a farmácia. E fomos, alugamos um carro, Aí vocês foram e alugaram um carro. alugamos Foram com o carro alugado. isso, porque então e com os cartão, a única coisa que a gente tinha, o cartão de E crédito a coragem? e a coragem, colocamos meus filhos e fomos. E ao chegar lá, a gente foi aí nisso, no período antes eu estava vendo uma farmácia pra gente comprar. A gen Lá em Balneário. Lá em Balneário, uma farmácia em Camboriú. Não foi em Balneário, em Camboriú. A gente estava combinando, ele estava combinando mais ou menos uns 40 dias. Aí falou: "Não, a gente vai ver a farmácia aí que a minha filha tá para passar, pode ser que ela passe por aí", que é para Itajaí. Fomos e saímos, eu e minha família, assim, com Salmo 121. "Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor". Você tinha medo, talvez, Tinha medo, que mas não poderia dar certo? tinha, mas eu sou muito temente a Deus, porque eu convido ele para ir. E fui. Chegando lá, essa farmácia não era aquilo que a gente queria. Vocês compraram sem ver? Não, Caos, vocês não sabiam a clientela que não, na aquela realidade a gente farmácia foi para fechar o negócio, porque a gente já tinha entregado a nossa farmácia, fomos para entregar os negócios, para chegar lá e ver. Só que não era nada daquilo que a gente queria, não tinha nada a ver. Aí eu fui, mas meu esposo e minha filha sentamos no meio-fio e falou: "E agora?". A gente veio com os cartão, com o carro alugado, para fechar o negócio da farmácia. e não era aquilo que vocês tinham sonhado, porque um sonho acaba Isso. sendo um sonho. Sonho, a gente foi só com sonho e com um agiota que a gente falou se desse certo a gente ia arrumar o dinheiro emprestado para pagar, com a agiota, porque a gente ia trabalhando e pagar. Aí a gente sentou lá e falou: "E agora?". Não deu certo, aí eu fui e levei meus pensamentos, aí falei: "Positivo, não vou desistir, vou procurar outras farmácias". É porque tem muitas pessoas, igual vocês, chegaram de outra cidade e não deu certo, a pessoa já começa. Não é pra mim. Isso, Aconteceu com você? aconteceu. Aquela não é pra você? Sim, aí eu comecei a procurar outra farmácia e quando eu procurei outra, achei um corretor que ele me atendeu, conversou comigo e falou assim, aí eu procurei: "Moço, tem uma farmácia de 100.000? Eu tô com 100.000 para comprar farmácia", eu nem tinha. Eu tinha um agiota aqui em Goiânia que ia me Hoje é prestar, vontade. eu tinha vontade. Aí A nisso coragem. ele foi e falou: "Não, de 100.000 eu não tenho, tem farmácia de 550.000, de 700, de 1.000.000". É porque é numa cidade daquela, Isso, né, uma das cidades mais ricas. aí ele falou pra mim: "Você tá aqui?", eu falei: "Tô aqui", ele falou: "Então eu vou te encontrar". Aí a gente tava uma chuva que escureceu tudo. Eu falei: "Já, já eu vou". A gente foi, encontrou, aí a gente começou a conversar. Aí eu expliquei pra ele: "Mas eu não tenho 100.000, eu só tenho 100.000, eu não tenho 550.000". Aí ele foi conversando, conversando, ele falou: "Como que você pode fazer?". Eu só sei que então eu saí de lá com aquela farmácia que eu só tinha 100.000, saí de lá com Você tinha, mas não tinha. isso. Sei que no conversando, conversando, eu comprei a farmácia no melhor lugar em Balneário, na Avenida Brasil, com a farmácia de eu saí de lá com a farmácia de 550.000. 550.000. Isso por quê? Porque eu e meu esposo tivemos coragem e fomos de comprar, de aceitar o que estava nos propondo, as condições de pagar. A energia positiva vai dar Isso. Isso também, assim, então devido a esse trânsito, a gente tinha que ficar e nesse período, a minha filha também passou para a Univale de Balneário, a cidade que você estava. lá que eu estava. Aí a gente começou a arrumar tudo, né, e quando nesse trâmite a gente veio programado com os cartão, com os hotel reservado só nos dias. Aí então quando a gente voltou embora, a gente voltou com a farmácia funcionando e o dinheiro que a gente nem tinha para pagar as gasolina, a farmácia ficou lá vendendo com os funcionários. Aí a Funcionários, aquele carro alugado. Isso, a gente voltou para Goiânia, quando a gente chegou lá, e a minha filha tinha uma semana para ficar, para vir estudar. Quando eu chego lá, começamos a arrumar tudo, vender tudo, fiz feira das minhas vasilhas, dos meus móveis, vendíamos tudo. Meu esposo pegou meus filhos, que eles tinham que estudar antes, fez as malas e veio. E eu fiquei vendendo tudo e depois eu fui. E fomos assim, foi transformação, porque vivemos um período quem morava aqui em Goiânia, tinha tudo, e para morar num apartamento de 65 metros, com todo mundo, foi um momento bem desafiador. Eu me falo que eu vivi no casulo, foi um momento que eu passei no casulo bem difícil, mas rompemos, nascemos, saí do Porque casulo. Goiânia, Cida, você paga um aluguel, né. Olha, você
né, a respeito de Balneário, a diferença é muito grande. Eu pagava de O 1.000. custo de vida de Goiânia é totalmente, né, inferior ao custo de vida de Isso, da fui cidade de Balneário. pagar 20 vezes mais o aluguel. 20 vezes. Tivemos coragem do que a gente pagar, eu e meu esposo, assim, uma coisa que nós temos, não temos medo, temos condições de trabalhar. A gente vai e trabalha. E aí começamos. 10 meses depois, essa mesma pessoa fez uma outra proposta para a gente ter uma outra farmácia. Outra farmácia. Com 10 meses. Com 10, não tinha nem fechado 1 ano. Não, aí a gente Começaram a prosperar. sim, Na cidade que vocês foi um sonho foi. seu, talvez nem era o sonho do esposo, Não, mas a sua energia, buscou, mas tá vendo? Você que está me assistindo aí, você que é esposa, olha que a diferença que a Cida Lima fez na vida, não só do esposo, mas da família. Olha a transformação. Tá vendo o que é ser uma mulher sábia? e isso a gente entrou em concordância nós 2, porque tudo somos nós 2, e a gente assumiu essa outra farmácia. Assumimos e trabalhamos com agora ia fazer 2 anos que eu tinha ela. Só que em termos agora que eu tô querendo empreender em outras áreas, querendo fazer coisas diferentes, porque até então, desde que eu comecei a ter decisões, ter uma ação de mudança de vida, de poder viver algo novo, eu estou fazendo aquilo que Deus, eu vivo primeiro Ele me Mas direciona. você amava, né, ama ainda a área, né, nessa área da saúde. Então, eu amo a farmácia, mas também quero empreender em outras áreas, porque nós também temos que empreender, a gente não tem que ficar só com um lugar. A gente nasceu para ser mais do que aquilo que a gente pensa, e podemos empreender em várias áreas. E quando isso, e tem mais ou menos 1 mês e pouco atrás, eu tomei uma decisão bem assim que foi algo que talvez você não vai entender, como ninguém entende. Ninguém Uma decisão decisão bem difícil. de Coragem. você resolveu pensar mais em algo, você não estava feliz, mas queria mais. Quero mais, eu E sei qual que foi essa é decisão? algo que Mas você vai contar pra gente só depois do intervalo. Voltamos já já. Pensa, gente, qual decisão que a Cida Lima tomou? Você vai saber só daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos já já. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos com ela, Cida Lima. Cida, conta pra gente que decisão foi essa? antes de eu falar dessa decisão, o que me mudou foi eu começar a andar com novas pessoas, novos lugares, novas ações e novos ambientes. Andar com novas pessoas. Sim, andar com novas pessoas. Comecei a andar. Sim, em Balneário, lá na sua cidade. Não foi em Balneário. Não foi em Balneário? Foi com o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro foi lá em Balneário fazer um workshop lá de negócio. Viram que o Matheus Ribeiro, Cida, ele deu uma entrevista, até mesmo passou, né, o programa, a entrevista com ele, uma entrevista sensacional. Isso. Você falando dele aqui, eu lembrei de história magnífica, né, que ele fala que muda a pessoa, transforma. Ele foi em Balneário, que foi um workshop de empresários que ele foi.
E eu tive uma amiga que ela falou assim: "Vai lá, né, o Matheus Ribeiro tá aí na sua cidade, vai lá". E eu falei para ela assim: "Mas eu não sou nem empresária, como que eu vou lá?". Mas eu fui. Eu tive coragem e fui. E ao chegar lá, eu Por que você não se sentia empresária? não sentia empresária. Eu me sentia uma pessoa incapaz, que nem se aparecia, que nem falava. Quando eu cheguei lá, aproximei do Matheus por causa de um sonho, porque ele fez outro sonho, por causa de outro sonho que eu tenho. Aí eu comecei a falar para ele, então a gente começou a se conversar, conversar, e através desse sonho eu vi no Matheus que eu poderia andar com pessoas que me levassem até esse novo sonho. Então eu fui para o Lex, onde que é um evento que ele tem. Você iria sair do casulo. Saí do casulo e fui para São Paulo participar de uma imersão de 2 dias. Quando eu passei por essa imersão, foi a virada da minha vida. Foi algo sensacional que lá eu voltei ao passado, eu conseguia me enxergar, eu conseguia me ver e tive decisões, porque eu nem sequer fazia pergunta. Matheus, eu não tinha coragem de fazer pergunta para ele, não tinha coragem de fazer, o Pablo estava lá, não tinha coragem de fazer pergunta para o Pablo. Então, eu me vi aqui. Logo em seguida eu falei: "Eu preciso de algo mais, então eu preciso estar com esse povo". Então comecei a andar com eles, entrei na mentoria, tanto é que foi lá na mentoria que nós nos conhecemos, né, que é desde o dia que nós conhecemos, nós nos afastamos mais, e comecei a ter decisões e novas ações, e comecei a perceber a leoa que está dentro de mim, porque eu sabia que eu podia muito mais e que esse ramo de empreendedorismo, de negócio, espiritual, porque não é só o espiritual. Você ressignificou aquele passado. Aquele passado. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu comecei a ver mais visões do que eu não tinha. Eu comecei a empreender mais. Eu sei que hoje a farmácia é só uma fase. Sei que ela não vai durar para sempre. Eu vou estar buscando os novos negócios, novas direções. E por causa dessa mudança de decisões, de andar, para vocês que estão vendo, eu nem me falava. Hoje eu tenho posicionamento, eu já fui até no palco do Alphaville, palestrei, comecei Você palestrou no palco do Alphaville. olha, Ou da que plataforma. transformação, né. Então, uma pessoa que nem Uma pessoa improvável. improvável. E fui agora lá em Balneário, fui homenageada com um troféu de Mulheres que Brilham. Para mim foi uma grande honra também, porque eu achava que eu nem brilhava e hoje eu fui homenageada, recebi o troféu. E por causa dessa mudança, dessas decisões que eu tive que tomar uma decisão bem difícil. Eu vi que a farmácia já não era mais o meu lugar. E como eu escrevi um livro também, sou escritora, com 7 mulheres, e nesse livro eu falo sobre o servir. Eu amo servir, porque eu tenho aquilo comigo, aquele que serve recebe mais, porque quando você serve, você ganha. Então eu tenho uma comunhão muito forte com o Espírito Santo, e ele me pediu que eu doasse a farmácia. Você doou a farmácia. Alra Nova, doei a farmácia. Porque você tinha uma, teve a oportunidade de comprar outra. Gente, é muito Sim. forte isso. E nesse período eu já tinha pago ela já está paga. Já tá paga, ela é minha farmácia. Aí eu peguei e doei. E Deus ainda me mostrou 3 pessoas. Gente, como é que foi essa sensação de doar Sim, aí a no sua pe empresa? Algo que você trabalhou com muita força para algo conquistar. que eu mais amava. Entre essas 2, foi essa que eu mais amava. Essa que meu marido às vezes falava assim: "Vou vender essa farmácia". Eu falava: "Você não vai". A gente até brigava, discutia, eu falei: "Você não vai". Só que entre esse momento entre eu e Deus, ele pediu para mim doar, e me mostrou as Meu pessoas. Deus, Aí eu nem peguei foi e eu vender, doar. Aí eu falei: "Mas e meu esposo, Deus?". Ele: "Seu esposo eu cuido". E eu liguei para ele, eu falei: "A gente vai doar a farmácia". Ele: "Você tá louca?". Eu falei: "Não, Deus falou comigo". Cheguei em casa, falei com ele, a gente orou junto com os meus filhos, eles falaram assim: "Mãe, Deus falou com você, então a gente vai doar". Olha, impactante. Vai doar, a gente vai doar, é porque é algo muito forte. É algo que às vezes a gente trabalha, 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 a gente fica preso num lugar só e não abre espaço para os novos negócios, novas pessoas, novos ambientes que a gente vai estar. Então foi por isso. E quando eu fui nessa primeira pessoa, que eu fui doar, que era minha funcionária. Gente, a Cida falou em algo. Cida, só um minutinho. Quando você fala para mim doar, sabe o que eu lembrei agora, gente? Que está chegando o Natal e os nossas princesas e os nossos príncipes estão precisando de você.
Sabe quem está precisando de você? Simplesmente o abrigo São Vicente de Paulo. Gente, eles precisam, vamos ajudar eles nesse Natal? Querem lá enfeitar uma árvore linda, gente, um Natal maravilhoso, dignos de pessoas que fizeram tanto para o nosso estado aqui de Goiás. Vou passar aqui, pedir para o nosso diretor passar um trechinho para você que ainda não conhece o abrigo São Vicente de Paulo. Gente, eu estava lá neste domingo, sempre eu fico apaixonada. Não é sobre dinheiro, é sobre amor. Passa aí, diretor. No abrigo São Vicente de Paulo, em Goiânia, 35 idosos recebem acolhimento, cuidado e muito amor. Estamos na Vila Americano do Brasil. Somos uma instituição de longa permanência para idosos. Uma equipe dedicada que garante atenção integral. Nossos residentes contam com cuidadores atenciosos, garantindo respeito e acolhimento integral à pessoa idosa. Mas estamos passando por grandes desafios financeiros e precisamos da sua ajuda para continuar essa missão. Temos compromissos com a folha de pagamento dos nossos colaboradores e todas as obrigações trabalhistas, como férias e FGTS. A equipe trabalha diariamente para oferecer qualidade de vida aos nossos idosos. A nossa esperança é você. Contribua pelo Pix 86840378 000119. Envie o comprovante para o nosso WhatsApp 629 9846 0868. Gente, vocês viram aí? Como eles são maravilhosos. Gente, eu sou apaixonada. Como eu não consigo simplesmente eu cuidar e ajudá-los, mas eu sei que através de você, nós juntos, nós podemos fazer o melhor. Então, vou deixar aqui também o Pix. Ajude esse Natal. Você que tem uma família maravilhosa, simplesmente eles também precisam. Eles, infelizmente, não têm o que você tem. Abrigo São Vicente de Paulo. Cida, então olha aqui, você falou servir, doar uma empresa. Eu amo Que há de servir. ser um ato de amor. Eu amo servir, servo muito, gosto de servir. E aí, então, eu fui nessa pessoa, e aquela minha funcionária, eu ia dar farmácia para ela. Cheguei na casa dela, levei uma flor, dei o meu livro que fala sobre servir, e ela não aceitou. Não aceitou Não uma aceitou. farmácia. Não, Por que você acha que ela não aceitou? porque O que aconteceu Tem na que- cabeça ganhar uma farmácia e não aceitar? porque naquela época ela tinha ganhado um ABD e ela falou que não era para ela, cara. Eu disse para ela: "A farmácia é sua, se não der para você cuidar, vende, você é farmacêutica, a farmácia é sua". Ela não aceitou. Eu e meu esposo insistimos muito para ela pegar, e ela não quis. Aí quando ela não quis mais, meu esposo falou: "Deixa". Aí eu fui para a segunda. Imediatamente Só que saiu. você deu essa farmácia para ela, veio do seu coração que talvez não era Deus que estava falando com você, mas era sua cabeça? Não. Eu tenho certeza que foi Deus, porque eu tenho uma intimidade muito forte com Ele. E quando Ele fala, eu escuto a voz dele. Eu tenho certeza, independente de tudo que está acontecendo, é porque Ele me falou comigo, não é coisa da minha cabeça. Eu vivo isso, eu vivo Ele dentro de mim. E eu sou tão assim que eu consigo escutar a voz dele. Quando Ele fala, Ele está dentro de mim. E quando eu fui para a segunda. Aí na segunda eu liguei para ela e ela falou, eu falei: "Eu tô indo aí". Falei com ela e falei: "Olha, você tá bem na sua farmácia?". Ela era farmacêutica também. Falei: "Em outra farmácia". "Você tá bem na farmácia?". Ela: "Sim". Ela trabalhava em outra farmácia. Isso. Eu falei: "Você tá bem na sua farmácia?". E ela falou: "Sim". Eu falei: "Se você recebesse uma proposta melhor, você sair?". Ela: "Com certeza". E eu falei: "Você tem vontade de ter uma farmácia?". Ela falou: "Meu sonho". Eu falei: "Então amanhã você vai ter uma, vou te dar aquela". Aí ela: "Como assim? Como foi Eu não você? tenho No seu como". coração você estava em paz para entregar a farmácia, algo que estava te prosperando. Sim. Mas eu vi que tinha chegado o tempo de eu buscar novas coisas. Então meu tempo ali tinha findado, como eu tinha muita intimidade com Deus, eu recebi esse convocado dele que era para me doar.
e eu doei. E isso, nesse trâmite, assim, não é fácil falar para você que não doeu, para mim doeu, porque eu senti que eu doei uma farmácia, que era uma fonte de renda, e o sem assim, eu lá não ainda a gente não tá com a nossa vida financeira levantada lá em cima. É o momento, assim, agora eu vou ficar sem uma renda, eu vou ficar e começamos a passar. E o amor, porque, assim, eu tive muito amor nela, para Foi um despregar. desapego. Foi um desapego, mas eu fui percebendo e vendo que era isso que eu queria. E essa menina, ela ficou tão feliz que eu nem sabia que era o aniversário dela. E ela falou assim: "É meu aniversário amanhã". Gente, E eu tinha pedido para Deus que eu queria uma coisa que olha senão eu ia que embora muito daqui de forte. Balneário. E hoje ela tá lá. Olha aqui, então o propósito que você tinha, que Deus havia falado, não era com aquela pessoa, era para outra Mas pessoa. só que com esse não dessa pessoa, eu aprendi muito, foi algo que me ensinou muito. Às vezes a gente tem que parar para observar, muitas coisas na nossa vida acontecem para a gente perceber, para a gente aprender, que foi algo bem forte mesmo para mim. E eu doei para ela e hoje ela está super feliz que a farmácia lá, que a minha farmácia chama Drogaria Monarca, que é a outra que eu tenho lá em DC, né, que tá a Drogaria Monarca, e a dela vai chamar Anifarma. Então, que é um novo ciclo que começa na vida dela, que que ela venha se romper a cada dia, assim como nós fomos, é isso que eu falo para ela. Cida, hoje você, escritora, você men é uma mentora também. E hoje está com outros negócios aí, né, em balneário. Sim, hoje eu tenho o meu encapsulado Plena Fêmina, que logo ele já está lançado, logo ele vai ser lançado, né. Você tem um produto, você está Tem um lançando um plano produto. sim, acredito que até no final do ano nós já vamos estar com ele, que é um produto para libido e menopausa. Ele não só é um produto para libido e menopausa, ele tem a história, ele tem a minha história, que cada mulher que usar ele vai saber da minha história, que através da minha história, encorajamento, você pode ser regenerada. Gente, e além de tudo, a Cida vai ser a líder do nosso ecossistema network em Balneário Camboriú, não é mesmo, Cida? Isso. Nós estamos indo lá. Quando será o lançamento? Conta aí para o pessoal. Será em fevereiro, né, que a gente vai lançar. A gente já tá com o grupo pronto, né, a gente vai fazer o grupo, mas em fevereiro vai ser o lançamento. Assim como eu mudei a minha vida, assim como eu conectei com novas pessoas, que foi o meu de servir, eu quero servir outras pessoas, outros empresários, a poder se romper, porque nós juntos nós podemos mais, porque é num network, é numa reunião, é no momento onde que está que a gente vai se conectar, Porque não o é mesmo? network sempre muda a vida de uma pessoa, né? Muda. Conexões, pessoas novas, lugares novos. E hoje, onde eu passo em Balneário, eu vou em várias reuniões, em vários lugares, o que que eu tenho? Eu quero arrastar as pessoas, eu quero tirar elas de dentro do casulo, não quero que elas fiquem no casulo como eu fiquei. Porque quando você está em casa, você não fica nada, agora você vai em uma reunião de evento, de empresários, mesmo que você não seja empresário, você vai, né, Kelly? É porque uma conexão Isso, aí vai mudar, e lá pode nascer uma conexões, lá pode nascer uma coisa que você pode ter um negócios, assim como nasceu comigo, meu encapsulado nasceu numa conexões, numa mesa de negócios, mesa é onde que a gente sempre faz negócio, por isso que tá em Balneário, aqui em Balneário, eu sempre falo para as meninas: "Vamos tomar um café", porque é na mesa que a gente se conhece, né. olha aí, muito. Cida, infelizmente estamos chegando no fim do nosso show de negócios. Deixa aí suas redes sociais, onde encontrar Cida Lima. Cida Lima Cunha Oficial, no Instagram, e Drogaria Monarca BC, lá em Balneário Camboriú, na Avenida Brasil. E também o ecossistema Network Balneário. Isso, nós vamos estar com o Instagram, logo, logo você tá lá, me Bri- seguindo, tá? Muito obrigada, Cida. Parabéns pela sua história, uma história impactante, né, que mostra as pessoas hoje para não ter medo. Ah, Medo do novo. Novo que transforma. isso, e outra coisa também é porque, assim, eu ainda não tenho 1000 seguidores, né, eu quero fazer live, eu quero falar, porque agora eu preciso falar, se você estiver me vendo, puder me seguir lá no Instagram, né, Kelly? Isso, nós vamos deixar aqui o Instagram da Cida Lima, gente, começa a seguir agora, tá bom? Isso, que aí eu vou começar a fazer lives, divulgar mais, que a gente vai cada dia crescendo junto, não só eu, mas todos que aqueles que está junto, né?
Com toda certeza, Cida. Desistir jamais. Muito obrigada. Oh, eu que Obrigada, agradeço. obrigada por esse Eu convite. que agradeço por você estar aqui, trazendo tantos insights aí para os nossos telespectadores. Isso, muito obrigada por ter escolhido estar aqui, para mim é uma grande honra mesmo, obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que estão aí me vendo, né, quiser conectar comigo, vai lá no Instagram. E eu quero agradecer a você, telespectador, esse povo lindo pela sua audiência. E não esqueça aí o nosso programa Show de Negócios, todas as segundas-feiras, às 21h, aqui na Lô TV. Aonde você colocar os seus pés, o Senhor coloca o chão. Beijo grande!